Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui estou, né? Ontem não tive a oportunidade de estar colocando um vídeo aqui no canal, porque estávamos fazendo um trabalho lá na igreja, né? Mas hoje estou aqui para deixar mais uma reflexão da palavra do Senhor. Essa reflexão de hoje vai se encontrar no livro de Jonas. Você que quiser acompanhar aí na sua Bíblia, o livro de Jonas, no seu capítulo 4, vamos ler apenas um versículo que diz assim: mas isso desagradou muito a Jonas e ele ficou enfurecido. Somente esse versículo. Cá no começo do livro de Jonas, você vai ver que o Senhor, ele certa feita, ele ordenou que Jonas ele fosse a uma cidade por nome de Nínive, para ele anunciar uma palavra contra aquela cidade, porque o pecado daquele povo ninivitas ali já estava insuportável, vamos dizer, né? E o Senhor então ele resolve agora mandar Jonas ir até aquela cidade para pregar e avisar aquela cidade que o Senhor iria destruir aquela cidade, né? Então Jonas agora ele não vai obedecer a essa ordenança do Senhor. A palavra vai dizer no livro, né, desde quando lá começou, no livro de Jonas, aqui no primeiro capítulo, se você quiser acompanhar, não vou estar lendo para que não tome muito tempo e o vídeo não fique muito grande. Mas você vai ver que o Senhor agora ele vai ordenar a Jonas que fosse até essa cidade por nome Nínive, mas Jonas ele vai se desviar do propósito, né? Jonas ele vai se desviar do propósito por medo, né? Por medo que fosse morto ali, né? Por pregar. Imagina só você chegar numa cidade naquela época, né? As cidades haviam reis. Hoje no nosso século hoje se diz prefeito, né? Mas naquela época existiam reis, né? Imagina você chegar numa cidade e avisar, sair falando pela cidade que o Senhor iria destruir aquele povo todo, que o Senhor iria acabar com aquilo tudo. Qualquer rei na época, né, ficaria enfurecido e com certeza iria mandar matar mesmo, né, aquele profeta. Então Jonas ele se amedrontou. Embora lá no finalzinho, né, chegando no capítulo que lemos, no capítulo 3, você vai ver que Jonas ele vai arrumar uma desculpa, né? Depois de ter feito o que o Senhor mandou por obrigação, né? Foi forçado a fazer. Jonas, o Senhor mandou ele ir, poderia muito bem ter ido, né? Porque se o Senhor mandou, o Senhor ele é fiel para guardar, né? Se o Senhor nos manda fazer algo, possamos ter certeza que o Senhor está ali conosco, e o Senhor vai com a gente por onde a gente for, né, até cumprir as ordenanças do Senhor. Então, vamos chegar lá, né? Ainda vamos chegar nesse ponto que eu mencionei aqui, sobre a desculpa de Jonas com Deus, né? Então Jonas, assim, ele foi para o porto, né? Pegou ali um navio para outro lugar, para Tarsis, que a Bíblia nos faz a saber, e no meio do mar, né, o Senhor ele criou uma tempestade muito grande ali, né, que colocou em risco não só a Jonas, mas toda aquela tripulação ali. E um ponto de reflexão que eu pude refletir aqui: o Senhor ele poderia ter agitado o mar ali ainda quando o navio estava parado, mas ali teria como Jonas se escapar, né? Teria como Jonas se descer e ir para sua casa, talvez. Mas o Senhor, muitas das vezes, ele age como ele na nossa vida, como ele agiu aqui, né? No livro, o Senhor esperou Jonas
entrar dentro do navio tranquilamente. O navio foi sentido ao destino dele, né, que seria Tarsis. E quando chegou em meio ao mar, onde não tinha como escapar, não tinha como fugir, né, o Senhor ele agora lançou, ele ordenou uma grande tempestade, né, ali naquele dia, né, e os marinheiros começaram a jogar fora do navio gados, as suas fazendas, tudo que era pesado, para tentar aliviar, né, para que o navio não se quebrasse com aquele saculejo todo do mar, né? E muitas das vezes nós estamos nessa mesma trajetória de Jonas, né? Muitas das vezes saímos debaixo da ordenança do Senhor um pouquinho, o vento começa a apertar e a gente reconhece que afastamos um pouquinho ali daquela trajetória que o Senhor quer que nós seguimos, que nós devemos seguir, né? Então, e nós voltamos, né? Corrigimos um pouquinho, voltamos cá atrás e pegamos o caminho de novo, certo, né? E Jonas foi dessa forma. Jonas ele tentou se escapar, tentou fugir, né? O Senhor ali ele mandou ali aquela tempestade toda, aquele alvoroço todo ali. E outro ponto de reflexão, que quando estamos em desobediência com o nosso Deus, aliás, quero dizer, quando estamos em desobediência com qualquer outra coisa, né, colocamos pessoas que estão à nossa volta em perigo também. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você pega ali um veículo, né, o limite da via está ali, 80 quilômetros por hora. Se você está andando naquela pista a 150, 140 quilômetros por hora, você está colocando em risco a sua vida, né? E a vida de pessoas que não tem nada a ver com você, pessoas que estão indo de lá para cá, ou mesmo pessoas que estão seguindo ali atrás de você. Por desobedecer aquela norma que é 80 quilômetros por hora, você vai colocar em risco pessoas que nem te conhecem às vezes. E dessa mesma forma é a palavra do Senhor. Se você se desviar um pouquinho do propósito de Deus, você está colocando as pessoas que estão à sua volta também em prova, também em vento, também em perigo. Jonas foi da mesma forma. Jonas, ele tentou se desviar do caminho que o Senhor mandou ele ir. Deus mandou ele ir para um lado, ele foi para outro, e nisso ele colocou em risco todas aquelas pessoas que estavam no navio, né? Aquele navio, se ele se partisse, se ele se quebrasse, a tripulação toda iria cair no mar, né? Iriam se afogar, iriam se perecer por causa de um, né, que estava ali em desobediência, né? Isso é um ponto muito importante, né, nesse texto a qual o Senhor me deu nessa noite. Então, para resumir a mensagem, Jonas, agora ele entrou no navio, o Senhor colocou esse reboliço todo ali. Jonas agora ele desce ao porão, né, tá ali dormindo, né, tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo. E agora cada um ali clamando o seu Deus, né, fazendo o que pode, o que não pode, o que é possível, o que não é possível, para tentar uma saída, né, tentar conseguir uma solução para não morrerem ali em alto mar. E agora o chefe do navio vai descer ao porão e vai encontrar Jonas dormindo, né? Vai encontrar Jonas dormindo ali, e agora ele vai indagar Jonas, né? De onde ele vem, quem ele e para ele clamar o Deus dele, para tentar resolver aquilo ali tudo. E Jonas agora ele vai apresentar Jonas agora ele vai apresentar a opção a única, né, opção de acabar com aquilo tudo, de resolver todo o problema, né? Jonas agora ele vai reconhecer que aquilo tudo, aquele alvoroço todo, aquele perigo todo é por causa dele, é por causa da desobediência dele. Então, agora Jonas vai falar: lança-me no mar, joga-me no mar, que tudo vai acalmar, tudo vai ficar certo, porque o Senhor falou para mim. E a Nínive, eu desviei do caminho, eu estou indo para Tarsis, né? Estou em desobediência, meu Deus. E por causa disso está essa coisa toda. Então agora assim vai ser feito, embora a Bíblia vai nos trazer a saber que aquele pessoal ali, né, daquele navio, eles vão ficar com medo de jogar Jonas no mar, por Jonas ser um profeta. Imagina só, se o Deus a qual Jonas servia já estava causando aquela coisa toda. Imagina jogar um profeta que serve a esse Deus no mar, né? Quem não ficaria com medo?
entendo completamente o raciocínio daquele marinheiro, né, da tripulação daquele navio na época. Então, e assim agora eles vão ser feitos. É a única opção. Tentaram sim, acredito eu que tentou achar outra forma antes de tomar a decisão de fazer o que Jonas disse para fazer, né? Mas agora lançaram Jonas no mar, a tempestade acalmou, o vento cessou, o mar ficou calmo como se fosse uma lagoa, né? E Deus agora ele vai enviar um peixe para tragar Jonas, né? Jonas ficasse ali em alto mar, ali perdido ali no meio daquela água toda, ainda que soubesse nadar muito bem, morreria, porque não tinha nada à volta, né? O mar é grande, não tem como você nadar, estar no meio do mar e nadar, conseguir nadar até chegar em uma praia. Mas o Senhor, ele mesmo nós na desobediência, né? Como Jonas também estava, o Senhor, ele manda providência. O Senhor mandou um grande peixe, a Bíblia nos diz que tragou a Jonas. Uns falam que foi uma baleia, uns falam que foi um tubarão, então, mas a Bíblia diz que Deus enviou um grande peixe, né? E tragou a Jonas e vomitou Jonas na praia, depois de Jonas ter orado a Deus lá no ventre daquele peixe, né? Lá dentro do ventre daquele peixe, Jonas se arrependeu da desobediência. Jonas reconheceu o erro, Jonas reconheceu que de Deus não se deve desobedecer. Se Deus deu uma ordem, cumpra, aleluias. Se Deus chamou você para um chamado, acata esse chamado, porque de Deus ninguém se esconde, de Deus ninguém se extraveia, né? Então Jonas reconheceu isso, e lá no ventre daquele peixe, Jonas agora ele vai orar a Deus, ele vai pedir a Deus uma segunda chance. Se o Senhor ainda estiver disposto a me mandar ir lá, eu vou lá pregar contra aquela cidade, eu vou proclamar contra ela e vou fazer aquilo que o Senhor me ordenou. Então o Senhor agora vai fazer com que aquela baleia vomite Jonas em uma praia. E olha como Deus é maravilhoso. Jonas tinha que estar em Nínive. Aquele peixe deixou Jonas em Nínive, né? A Bíblia fala que Jonas foi vomitado numa praia. E ali Jonas começou a adentrar pela cidade, começou a entrar na cidade e falar o que o Senhor havia dito, que o Senhor vai derrubar, o Senhor vai acabar com essa cidade, o Senhor vai matar essa população que está errônea, que essa população que está em desobediência com ele, está cometendo erros e pecados, né, abomináveis talvez perante a Deus. E agora Jonas ele vai pregar a mensagem de Deus na cidade, e a Bíblia vai dizer que agora eles vão reconhecer aquela população, ela vai reconhecer que realmente é Deus que está falando, é Deus que enviou aquele profeta para falar, né, aquelas coisas todas com eles, e agora eles vão começar a jejuar, e isso vai chegar perante ao rei daquela cidade, né, o rei a qual dava ordens e matava, e fazia, acontecia. Então agora isso vai chegar até o rei, e esse rei também vai reconhecer a palavra de Deus, vai reconhecer que Jonas realmente era um profeta do Deus ao vivo, do Deus vivo, né? Então agora esse rei vai fazer um decreto que todas as mulheres, crianças, homens, animais de toda espécie jejuassem perante um certo tempo, né? Nem beber água poderia beber, para que o Senhor tivesse misericórdia daquela cidade, que o Senhor tivesse compaixão daquele povo ali, né? E não os destruísse, né? Eles reconheceram o seu pecado, arrependeram do pecado, e o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso, né? O nosso Deus, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus piedoso. Tanto que eu posso te afirmar que o nosso Deus, ele é um Deus piedoso, misericordioso para com nós, que não merecemos nada, nada, nada. Somos pó, somos falhos, pecadores, não merecemos nada do Senhor, né? Mas o Senhor, ele é tão misericordioso, e eu posso te provar isso, né? Que você vai ver que no livro do apóstolo, né? Ele vai mencionar lá que o Senhor, ele não é tardio. Ele não é tardio. Nosso Deus, ele não está tardando em buscar o teu povo, né? O Senhor, ele não está tardando em voltar, né? Ele está simplesmente abreviando, né, a vinda dele, porque ainda existe pessoas, homens e mulheres como eu e como você, falhos,
pecadores, né, miseráveis, posso dizer, que ainda não escutaram a palavra dele, que ainda não foram chegados até essas pessoas a palavra, né? E a palavra diz que nem todos vão se salvar, mas ainda que todos não vão se salvar, como a palavra diz que muitos não se salvarão, né? Mas todos precisam ter a oportunidade dessa salvação. Toda a humanidade, ainda que tiver um homem, uma mulher, um ser humano que não houver escutado essa palavra genuína de salvação do nosso Deus, o Senhor vai abreviar, né? Ele vai tardar sim a volta dele, porque é preciso que todos escutem e tenham a oportunidade de se arrepender, né? Então o nosso Deus, ele não é tardio, ele está só tardando um pouquinho para que eu e você possa levar a palavra, né? Quem é o culpado do Senhor estar tardando a volta dele, o culpado do Senhor não ter voltado ainda até hoje, é eu, é você, né? Que não fez o ide da palavra de Deus, que é ide, fazer discípulos, pregar a palavra, leva a mensagem a toda criatura. Então o culpado do Senhor não ter voltado, o culpado de eu e você estar sofrendo aqui nessa terra ainda é eu e você. Quer adiantar, quer adiantar a volta do Senhor Jesus? Começa a pregar a palavra. Quer mais pressa de sair desse mundo de pecado, né? de ver a face do nosso Deus frente a frente? Prega a palavra, leva a palavra de Deus, você vai estar cooperando, né? Para que a volta do Senhor seja mais breve. Aleluia. Se você estiver entendendo, né, estiver prestando atenção, você está entendendo a mensagem de Deus. Então Jonas agora ele vai pregar o que o Senhor fez depois de ter passado por toda aquela tempestade, todo aquele vento que ele procurou com as próprias mãos quando ele se decidiu desobedecer, né, uma ordenança do Senhor. E agora Jonas ele vai sair pela cidade pregando, aquela cidade vai reconhecer, vai se arrepender, a misericórdia de Deus vai entrar em ação, né? A piedade do nosso Deus vai entrar em ação, Deus não vai mais destruir aquela cidade. Agora Jonas fez a parte dele, né? Jonas entrou rua por rua pregando, anunciando, todo mundo escutou né? a mensagem que Jonas foi ali levar naquele lugar. Agora Jonas ele vai sair da cidade, né? E agora o Senhor vai chegar a Jonas e vai dizer: Jonas, talvez Jonas diz: Senhor, fala, estou escutando, eu não vou mais destruir a cidade. Aí é o que eu te falei lá no começo. Jonas agora ele vai arrumar uma justificativa de ter desobedecido. Jonas agora ele vai arrumar uma justificativa de ter entrado naquele navio para Tarsis em vez de ir para Nínive, né? Agora Jonas ele vai querer culpar a Deus pela sua desobediência, que é aonde a gente leu aqui, né? No capítulo 4 aqui, que Jonas ele desagradou, e o capítulo 2, que lemos só menos um versículo, vai ficar que ele orou ao Senhor e disse: peço-te, o Senhor, que foi esta a minha fala, quando ainda estava em minha terra. Então, Jonas ele vai se indignar pelo Senhor não destruir a cidade. Ele vai falar com Deus: olha Deus, é por isso que eu te desobedeci. Jonas agora ele vai falar com Deus: é por isso que eu peguei o navio para trás em vez de vir para cá. É porque eu sabia que eu iria pregar e o Senhor não iria destruir a cidade, que o Senhor é bonzinho, que o Senhor é misericordioso. É por isso que eu não vim. Jonas agora ele vai começar, ele vai arrumar um álibi para justificar a sua desobediência. Pensa só, aleluias. E o Senhor, aleluias, vai dar o Senhor ele vai dar uma lição em Jonas agora, quando Jonas faz essa reclamação, né? Quando Jonas se acha no direito de ficar nervoso por o Senhor ter poupado aquela cidade. O Senhor vai fazer que nasce uma bobreira, vai dar sombra para Jonas. Jonas talvez estava cansado de andar, né, para lá e para cá, falando, talvez estava com sede, né? E o Senhor vai fazer brotar uma bobreira, né? Deu sombra ali para Jonas, Jonas sentou, aquela sombra maravilhosa, né? E o Senhor agora ele vai enviar um bichinho para comer, né? Comeu a bobreira, acabou, morreu
o sol começou a queimar Jonas de novo. Jonas agora ele vai começar a reclamar com Deus porque aquele ali morreu. Talvez nas palavras de Jonas, né, na época, talvez Jonas disse: ah, Senhor, por que isso aconteceu comigo? Eu preguei, eu estava andando até agora debaixo desse sol quente, né? E aí veio aqui essa sombrinha, estou aqui agora, cai um bicho e comeu a planta que estava fazendo sombra sobre mim, e o Senhor agora ele vai dar uma lição a Jonas. Ele vai falar: pois é, Jonas, eu não acredito, né? Que você está discutindo comigo por causa dessa plantinha que você nem plantou, ela nasceu aí, morreu aí mesmo. E agora há pouco você estava bravo comigo, estava indignado porque eu poupei aquela cidade, né? Pensa só, muitas das vezes eu e você somos egoístas. Muitas das vezes eu e você, quando o Senhor abençoa o nosso irmão, a nossa irmã, né, aquilo, em vez de alegrarmos pela vitória da irmã, do irmão, nós criamos dentro de nós uma inveja. Criamos dentro de nós uma repugnação por aquilo, né? Muitas das vezes começamos até a maldizer, mal falar o nosso irmão, a nossa irmã, né? Começamos fulano está fazendo algo errado, porque não tem condição dele ter uma casa dessa, não tem condição dele ter um carro desse, né? Não tem condição dele ter a vida que está levando. Muitas das vezes começamos até a maldizer o nosso próximo, o nosso irmão, por causa disso aqui, ó, de egoísmo. Muitas das vezes somos egoístas, né? Deixamos o nosso egoísmo falar mais alto. E essa é a mensagem que o Senhor, a reflexão que o Senhor me deu nessa noite, né? Uma reflexão bastante clara, né? Creio que todo mundo que está me vendo, que está me ouvindo, conseguiu entender, né? O intuito dessa mensagem, que é nos mostrar que a obediência é sempre o melhor caminho. A obediência é sempre a solução para nós não entrarmos em tempestades. A obediência no nosso Deus é a melhor lição para que nós não entrarmos em vento a qual a gente mesmo procurar. Precisava de Jonas ter viajado dentro do ventre de um peixe, precisava de Jonas ter corrido o risco de morrer ali afogado, né, em meio àquele alto mar ali. Não precisava, ele podia muito bem ter entrado ali no navio para Nínive mesmo, ter ido lá, feito o que Deus mandou. Mas muitas das vezes deixamos até um ponto muito importante que me veio à memória agora. Muitas das vezes deixamos que o nosso irmão, do nosso lado, a nossa irmã, nos influenciam a desobedecer, né? Muitas das vezes Deus manda você fazer algo, você ali no momento ali você se determina, você coloca no teu coração em fazer aquilo que o Senhor mandou, mas no meio do caminho ali você tromba com o irmão, ele faz você mudar de ideia, né? Eles querem impedir o trabalhar de Deus na tua vida. Quer atrapalhar a obra de Deus fazendo a tua vida, né? Imagina só, eu vou te dar um exemplo. Quando o Senhor falou com os seus discípulos ali que estava chegando a hora dele, né? Que ele iria passar pela morte de cruz, que ele iria morrer para cumprir o evangelho do Senhor. Teve um lá, né? Por nome Pedro, se não me falha a memória, ele não, isso não vai acontecer não. Ninguém vai tocar no Senhor, né? Pedro ali estava tentando atrapalhar a obra de Deus, né? Porque Deus enviou Jesus para morrer naquela cruz, para que eu e você pudesse ter a oportunidade de conseguirmos nos salvar, né? Pedro, né? Melhor dizendo, desculpe. Pedro agora ele vai tentar impedir, né, que isso aconteça. Não, de forma nenhuma, ninguém vai encostar no Senhor e vai arrumar briga comigo. Talvez Pedro falou assim: quero ver quem é o doido que vai chegar aqui e vai levar o Senhor para matar o Senhor, né? E o Senhor disse: para trás de mim, Satanás, né? A obra do Senhor precisa ser concretizada, precisa ser concluída, né? E dessa forma é a mesma coisa, né? Talvez o Senhor mandou Jonas ir lá para Nínive, talvez Jonas
colocou no seu coração, não, eu vou lá fazer o que o Senhor mandou, mas talvez nesse meio do caminho ali, né, talvez Jonas arrumou ali a tua mala, né, colocou ali a tua mala debaixo do braço, estou indo para Nínive fazer a obra, mas talvez nesse meio de tempo, nesse caminho, né, até chegar ali, onde ele iria embarcar, talvez ele encontrou com alguém, perguntou, Jonas, está indo para onde? Eu vou em Nínive, vou lá falar com aquele pessoal que Deus vai matar eles, que Deus vai acabar com aquela cidade. Talvez ali, não, você está ficando doido, você vai morrer lá, rapaz. Você for lá falar um trem desse, o rei de Nínive vai mandar te matar. Talvez aconteceu isso, vai saber, a Bíblia não fala dessa forma, eu estou pensando assim, imaginação de quem ministra, né? Talvez alguém chegou perto de Jonas ali com esses comentários, né? Com essa especulação e fez com que Jonas se desviasse, né? Quantas vezes, né, arrumamos para ir para a igreja ali, talvez tombamos com alguém que nos chama para ir para outro canto, vamos ali, tá tendo uma festa ali, tá tendo uma coisa ali assim, e muitas das vezes nós deixamos até mesmo de ir até a casa do Senhor, né? Muitas das vezes estamos com a cabeça feita de ir no culto, não dia tal o culto vai ser abençoado, eu tô lá, mas às vezes o diabo coloca alguma coisinha diferente na sua caminhada ali, e você vai para outro canto em vez de ir para a igreja, né? E essa é a nossa reflexão de hoje, que venhamos aprender com essa lição, né? Que não vamos procurar chamar para perto de nós tempestade. Tempestade é coisa ruim, tempestade é coisa mal, né? Não é bom, passar por tempestade não é bom, né? Imagina só o sufoco daquele pessoal em alto mar, né? Aquele vento soprando, aquele navio para lá e para cá, aquilo roda daqui e sacode dali. Imagina só o alvoroço que causou ali, né? Naquele pessoal todo. Vento, muitas das vezes nós procuramos, né? Quando o Senhor Jesus nos coloca sobre um vento para nos testar, Ele está conosco, Ele está ali do nosso lado, né? Mas quando a gente entra em vento, que nós mesmos procuramos entrar nele, nós pedimos Ele, Deus ele não está ali do teu lado não, porque você está em desobediência. É um vento que você procurou, não é o vento que Ele te colocou, né? Muitas das vezes nós procuramos vento, plantamos tempestade, e na hora de colher não aguentamos e caímos, né? Muitas das vezes não aguentamos, não suportamos o peso todo daquilo e acabamos caindo. Que venhamos refletir nessa mensagem hoje, né? Nessa reflexão. E vamos evitar, né, desobedecer a Deus para não cairmos em tempestade. Porque passar por tempestade não é bom. Passar por tempestade que procuramos com as nossas mãos não é legal. Bom é passar aquele deserto com Deus. Bom é passar aquela tempestade com Deus. Que você está ali naquele sofrimento todo e o Senhor está do seu lado. Ânimo que você vai conseguir. Aí você diz, Deus, eu vou cair, eu não aguento mais. O Senhor pega você pela tua mão, não. Eu estou te segurando, vamos embora. O final é vitória, né? O final dessa trajetória que eu te coloquei, desse deserto que eu te coloquei, é bênção. Agora passar vento sem o Senhor é muito ruim. E pode provocar a nossa queda. Aleluias. E como de costume, já encerrando aqui, né, a mensagem do Senhor, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Se você tem fé e pegar um copo com água lá, colocar aí perto do seu aparelho para orar comigo, ou você que quer pegar fotografias de pessoas que precisam de oração, precisam de ser alcançada pela graça do Senhor, vai lá e pegue, né? Vou te dar um minutinho para você ir lá fazer isso, pegar um copo com água se você quiser, ou uma fotografia de alguém que você precisa de orar, né, por essa pessoa que precisa ser alcançada pela graça de Deus. Vai lá e pegue. E ore comigo nessa noite. Senhor Jesus, aqui mais uma vez estou elevando a minha voz até os altos céus. Juntamente, Deus, com essa pessoa, Deus, que pôs a tua fé em prática, colocou a tua fé em ação, ó Deus. Peço ao Senhor Jesus que abençoe, ó Deus. Peço ao Senhor Jesus que vai de conta essa pessoa nesse momento, Pai. Entre, Deus, na causa dessa pessoa, Deus, que essa pessoa precisa, Jesus. Se é, ó Deus, uma enfermidade, que o Senhor entre com cura, Deus. Se é, Jesus, uma libertação, que o Senhor o liberte. Se é uma restauração, restaure, Deus.
Mas eu peço ao Senhor, Jesus, que olhe, Deus, para essa pessoa, Deus, que está exercendo a tua fé juntamente com a minha, Jesus, nesse momento, Pai. Entra, Deus, adentra no lado dessa pessoa, Jesus. Adentra, Deus, no coração dessa pessoa, Pai. E faz a morada, Deus, faz a diferença, Jesus. Entra, Deus, na vida dessa pessoa, Deus, e retira tudo, Jesus, que atrapalha essa pessoa a te servir, Jesus, a te buscar, Pai. Joga por terra, Deus, e quebra toda a cilada, toda a artimanha de Satanás contra a vida dessa pessoa, Pai. E se houver, ó Deus, obra de macumbaria feita, Deus, que o Senhor venha se desfazer, ó Deus, dessa obra, Pai. Se tem, ó Jesus, cilada preparada, Jesus, para essa pessoa, se tem armadilha de Satanás preparada para essa pessoa, que o Senhor venha desatá-la, ó Deus. Porque o Senhor pode, porque o Senhor faz e porque o Senhor é. Porque o Senhor é aquele de ontem, de hoje e para sempre será o mesmo, não muda, Pai. Quem muda é nós, ó Deus, o Senhor continua o mesmo Deus, ó Deus. Por isso eu peço ao Senhor que alcance essa pessoa, Jesus, que está exercendo a tua fé. Alcance com a graça do Senhor, Jesus. Alcance com as tuas mãos milagrosas, Deus, acolhedoras, essa pessoa nesse momento, Pai. Assim te louvo e te exalto. Pela graça e o poder no nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Jesus. E aqui eu me despeço de você com uma boa noite, né? Desejo a você uma boa noite de descanso. É um dia abençoado de trabalho amanhã para quem vai trabalhar, de descanso para quem vai descansar. E que a graça do Senhor te alcance em nome do Senhor Jesus. Amém.